meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Resenha Sem Spoiler. Eu sou a professora Sabrina Pascoli e hoje estou aqui para falar para vocês sobre este livro, que é o Medicina dos Horrores, tá? Gente, esse livro assim ficou super popular, né? Vendeu muito, muita gente lendo e não quis ficar de fora também. Entendi porque o livro fez tanto sucesso. Realmente é uma obra muito boa, tá? Esse livro, Medicina dos Horrores, foi lançado, foi publicado em 2019 pela editora Intrínseca, tá? E é uma edição bem bonitona, como vocês podem ver aqui, capa dura, né? Uma capa muito bonita. Aqui, olha só, as páginas tem nessa coloração aqui em preto. Então, ele tem como marcador de página esse fitilho de cetim, adoro quando o livro vem com isso, acho chiquérrimo. Então, assim, é realmente uma obra muito bonita, né? A aparência dela. Dentro dela, a gente não tem ilustrações, tá? Mas, assim, não sei se vocês conseguem ver o espaçamento de linhas aqui, é muito bom, muito confortável de ler, tá? Esse livro tem 317 páginas, é um livro aí relativamente longo e muito bom, gente, então vale a pena. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a história dele, vou deixar ele aqui do ladinho, para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito e ver se interessa aí para vocês, né? Como sempre, sem spoiler, podem ficar tranquilos. A autora do livro é a Lindsay Fitzgerald, tá? Ela é norte-americana, né? Mas mora na Inglaterra, até onde eu vi, até onde eu pesquisei, é mais ou menos isso, tá? Ela nasceu em 1982, mesmo ano que eu, e ela também é formada em História da Ciência, ela tem doutorado em História da Ciência, assim como eu. Então eu já simpatizei de cara lá com a autora, tá? Eu pesquisei um pouquinho a respeito dela, ela tem blogs, ela apresenta canal no YouTube, né? Ela faz uma série de coisas aí, então ela é bem expressiva e bem ativa nas redes sociais também, tá? Bom, devido a essa formação da autora, né, ela é doutora em História da Ciência por Oxford, né, como eu comentei com vocês, esse livro, ele na verdade é uma biografia, ele é um trabalho historiográfico. Então muita gente acabou comprando esse livro achando que era uma ficção, alguma coisa assim de terror, de suspense, e não é. Ele é a biografia do médico, o Joseph Lister, um médico inglês, certo? Então, ele é um trabalho biográfico e muito bem documentado, tá? Realmente, assim, isso aqui é um trabalho acadêmico, certo? Mas é um trabalho acadêmico que, assim, todo mundo pode ler, tá? Você não precisa ter formação científica, nada, tá? Qualquer pessoa consegue ler esse livro tranquilamente e é super interessante. Então, do que ele se trata? Bom, como eu falei, é a biografia do médico Lister, tá? O Lister ele foi um cirurgião ali no século XIX, na Europa, tá? Então vamos entender o contexto da onde ele está. Nessa época em que o Joseph Lister se forma, começa a trabalhar como cirurgião, era uma época em que não existia o conhecimento dos micro-organismos. Quer dizer, os cientistas sabiam que existiam micro-organismos, bactérias, tá? Vírus vem bem depois, não é desse período. Sabiam que existiam bactérias e tudo mais, mas não sabiam que elas causavam doenças. Então, eles sabiam da existência desses, chamavam de corpúsculos, micróbios, germes e tal, mas não atribuíam a eles a causa das doenças. E isso gerava uma série de problemas. Então, o livro ele começa retratando esse período, né, em que o Lister está inserido, em que também não haviam as anestesias, as cirurgias eram feitas sem anestesia. E como eles não sabiam que micro-organismos causavam doenças, não havia nenhuma preocupação em relação à higiene nesse período, tá? Então, o que acontecia? O livro vai relatar no início cirurgias de amputação, por exemplo, que aconteciam em 30 segundos, com o paciente acordado, consciente. Aí você fala, nossa, mas ele sobrevivia? Não, não sobrevivia. Uma parte das pessoas morriam durante as cirurgias, né? E a maior parte morria, tipo, 2, 3 dias depois, de gangrena, infecções generalizadas, tá? Sepsemia, né? Que é uma infecção, né? Que quando atinge o sangue e tudo mais. E as pessoas morriam disso.
né? Então, poucos sobreviviam. E aí, não existia nenhuma preocupação em relação a isso, né? O livro ele vai retratar, assim, como que eram os cirurgiões nesse período. E assim, eles trabalhavam ali sujos de sangue, fazia, de repente, a amputação de uma pessoa, aquela pessoa saía, tirava, né, a maca daquela pessoa, já vinha próximo ali, sem nenhuma higienização das mãos, de equipamentos, de bisturi, de nada, de absolutamente nada, do ambiente. Os ambientes eram sujos, eram podres, tá? Com vômito, fezes, urina, muito sangue. Tem relatos assim no livro de paciente com perfuração no intestino, e logo em seguida já veio outro paciente ali, e os médicos se protegiam contra o cheiro, né, que era realmente horrível, muito podre. E essa era a condição de higiene que se tinha. Não se tinha hábitos de lavar as mãos, de esterilizar nada, tá? Não se tinha nenhum cuidado em relação à contaminação cruzada de um paciente para outro. Nada, gente. Então, realmente, assim, é um horror, tá? Esse realmente é um horror. E o que vai acontecer, né? Então, a gente está numa situação muito, muito complicada ali, né? Sem anestésico, antibióticos, antissépticos. Esse médico, Joseph Lister, ele tinha muito contato com microscopia por conta do pai dele, e ele começa a estudar mais, assim, os tecidos que estão em putrefação, né? Ele começa a estudar mais a evolução do paciente, da infecção generalizada e tudo mais até a morte, e ele começa a entender como que esse processo vai se dando, né? Mas ele estava trabalhando sozinho nessa ideia e sem nenhum tipo de apoio. Mas, gente, a situação era tão complicada que tem relatos assim no livro de que era normal, por exemplo, que um paciente está coberto ali e de repente, né, ou a ferida dele coberta, de repente o médico vai ver, tira o lençol, seja lá o que for, e tem vermes ali comendo a pessoa viva, sabe? Então, olha só, tem que ter um pouquinho de estômago aí, tá? Mas enfim. E aí, o que acontece, o que o Lister passa a fazer que faz com que ele seja aí, ele tem esse destaque? O Lister ele começa a ter contato com um movimento que começa a surgir na Europa, principalmente ali em Londres e Paris, né, Inglaterra e França, que é a teoria microbiana das doenças, ou seja, aquela mudança de chave de que os micro-organismos estão lá, existem e são inertes, para a ideia de que o micro-organismo causa doença. E quem vem trabalhando com isso é o francês Louis Pasteur, né? O Pasteur era químico, mas ele, por conta do estudo dele sobre fermentação e tal, ele começa a estudar mais sobre os micro-organismos, e aí ele começa a atribuir a ideia de que as doenças eram causadas por micro-organismos, né? Então ele começa a atribuir ao micro-organismo a causa da doença. Então, isso aqui era uma teoria muito nova, né? Isso era uma novidade. E o Lister se interessa por essa ideia e começa a entrar e entra em contato com o Pasteur, eles começam a trocar umas figurinhas ali. E a partir desses estudos, então o livro descreve muito bem, né, todo esse processo, ele tem que sair do país, ele vai para outro lugar, então acontece muita coisa. E a partir desses estudos, então, o Lister ele começa a aplicar essa ideia de que micro-organismos causam doenças. E começa a falar que, olha, a gente tem que lavar a mão, a gente tem que lavar esse lugar, a gente tem que lavar os equipamentos, tem que colocar as mãos numa solução antisséptica antes de tocar no paciente, parará, parará. Só que ele tem muita resistência dos cirurgiões em acatar essas ideias. Então, o Lister, ele começa assim, meio que exército de um homem só, sabe? Ele começa a trabalhar nisso sozinho, a aplicar essas ideias sozinho, tá? E ele começa a obter um certo sucesso aí em relação a isso. Passam-se os anos, ele continua aplicando esses procedimentos de higiene, ele tenta desenvolver substâncias antissépticas, né? E consegue. Tanto é que o Listerine, né, que a gente usa aí para enxágue bucal, né, tem esse nome em relação a ele, né? Atribuído ao médico Lister, que desenvolveu um antisséptico que é a base aí do Listerine que a gente utiliza, né? Então, o Listerine vem aí do médico do Joseph Lister. E aí o Lister começa, então, a obter mais sucesso nos seus procedimentos, nas suas cirurgias,
e as pessoas começam a olhar, né, com outros olhos. Ele viaja, ele vai para os Estados Unidos, ele tem contato com 2 irmãos que se interessam por esse trabalho e também começam a desenvolver antissépticos e coisas relacionadas à higiene, que são os irmãos aí que fundam, né, a Johnson & Johnson. Então tem toda uma história muito legal, muito interessante. O que eu acho que é muito bacana, assim, nesse livro, a história realmente é muito legal, mas uma reflexão, né, que você tem ali todo um processo de negacionismo científico, né, gente? Então, não preciso nem comentar muito a respeito disso, né? Então, o Lister, ele não tira as ideias da cabeça dele, ele tem contato com os estudos do Pasteur, ele tem todo um trabalho relacionado à microscopia e ele enfrenta aí grande resistência para a aplicação das ideias aí da teoria microbiana das doenças. Lister, ele consegue ter ele se torna um cirurgião de renome, ele tem reconhecimento, tanto é que ele fez até a cirurgia da Rainha Vitória, da Inglaterra, tá? Ele também operou a própria irmã, que nenhum médico queria operar, ele fez a cirurgia dela e tudo mais, ela viveu por um bom tempo, né, posterior a isso, e ele obtém aí um grande sucesso. Então, ele realmente foi muito importante aí para a história da medicina e para a história da ciência de modo geral, tá? Como eu falei, esse trabalho da autora, da Lindsay, é um trabalho bem acadêmico, tá? Então, se você é um estudante de medicina, eu acho que é bacana ler esse livro, conhecer um pouquinho essa história, de biologia, professores também de biologia, é legal conhecer essa obra, conhecer esse livro. Se você está fazendo um trabalho acadêmico, no final ela dá todas as referências, então tem muita fonte primária que dá para a gente buscar aqui em cima desse livro. Se você gosta desse assunto, eu também tenho algumas outras obras aí que eu posso indicar para vocês que conversam muito legalzinho com esse livro aqui, porque, por coincidência, o meu trabalho de doutorado foi sobre teoria microbiana das doenças. Então, eu estudei todo o processo de pesquisa do Louis Pasteur. Então, eu achei muito legal porque, assim, na minha tese eu trabalho todo o lado do Pasteur, e nesse livro a autora trabalha o lado do Lister, aplicando aquelas ideias que foram aí desenvolvidas por Louis Pasteur, tá? Bom, outras obras que são bem legais, assim, estão relacionadas a esse assunto, gente, esse livro aqui, ó, Londres e Paris no século XIX, acho que não vai focar porque a letra é bem pequenininha, mas o nome é Londres e Paris no século XIX, o espetáculo da pobreza, da professora Maria Stella Breschiani, tá? É um livro curtinho e vai falar como que eram as cidades de Londres e Paris no século XIX, quando as pessoas começam a superlotar as cidades crescem sem nenhum planejamento. Então ela explica direitinho nesse livro como que eram essas cidades, esgoto a céu aberto, epidemias de cólera, todo uma porquice sem tamanho, né? Mas não é culpa das pessoas, era da condição que elas se encontravam, tá? Então esse livro, ele descreve bem isso aí. Tem esse livro aqui também bem bacana, Das Tripas Coração, tá? Do autor Roy Potter, Uma Breve História da Medicina. Então esse aqui ele vai trabalhar mais com a parte da história da medicina, principalmente como que as pessoas achavam que as doenças eram causadas, porque se não era causada por micro-organismo, quem que causava, né? Então, antes da teoria microbiana, a ideia principal de contágio, de transmissão de doença, era através de um desequilíbrio dos humores do corpo da pessoa, tá? Essa teoria dos humores é super interessante, mas não dá para explicar aqui para vocês. Mas assim, a gente teria fluidos no nosso organismo que quando eles se desequilibram, você desenvolve determinadas doenças, tá? E através dos miasmas também, que até chega a ser comentado no livro aqui da Lindsay, no Medicina dos Horrores, que eram assim, quando um cadáver ou uma pessoa doente, ela exalaria miasmas assim no ar, e quando você respirasse, você pegava aquela doença, tá? Então isso era uma explicação também que se tinha antes da teoria microbiana. E outro que é esse aqui, Louis Pasteur, da Química à Microbiologia, da autora eu mesma. Esse aqui é o meu livro, tá, gente? Ai, que lindo! O meu livro tá, vocês acham aí à venda, ele é baratinho, tá? Não tô valendo nada, brincadeira. Mas assim, aqui eu conto o desenvolvimento da teoria microbiana das doenças
a partir dos trabalhos do Louis Pasteur. Então, aqui eu estou falando sobre os trabalhos do Louis Pasteur no desenvolvimento da teoria microbiana, e aqui a autora, a Lindsay, fala da aplicação desses conceitos dentro da medicina, tá? Gente, livro legalzaço, tá, gente? Vale muito a pena. Recomendo, super indico para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e até mais!